Boa noite a todos. Hoje, exatamente 24 de julho de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra. Voltamos. E hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, o capítulo 11, titulado A Luta Prossegue. Mas vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão e logo depois a nossa querida Cecília irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Vamos orar? Divino amigo Jesus, amor de nossa vida, como é bom, Senhor, ter esse porto que nos acolhe, essa casa que nos dá a oportunidade de estarmos juntos, a recepção da espiritualidade amiga, a recepção dos amigos encarnados, o acolhimento de um abraço, de um sorriso. É assim, Senhor, o teu lar. Assim deve ser a tua casa. Um ambiente de harmonia, de alegria e de paz. Um ambiente em que os nossos sentimentos sempre, Senhor, devem ser de amor e de compreensão. Estamos nós reunidos para estudarmos a obra Voltei, aprendendo tanto mais com o nosso irmão Jacó. Que nós possamos, Senhor, uma vez mais, despertar a nossa consciência enquanto há tempo, para a nossa existência, para com o nosso comportamento aqui na Terra. Que possamos aproveitar a oportunidade da encarnação para angariar amigos, fazendo o bem que devemos fazer. Que a tua paz nos envolva e que os amigos espirituais que aqui estão possam conduzir e inspirar mais uma vez o nosso estudo. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Boa noite. Nós estamos aqui para recapitular o item 10.3 e 10.4 do capítulo 10. E quando eles saem, Marta e Jacó, eles saem para o início de uma temporada de repouso, que eles chamam de férias. Eles saem e vão caminhando por estradas bonitas, floridas, e encontram um local muito belo, inclusive onde estava instalado o Parque de Educação e Refazimento, que era um local destinado a receber as crianças recém-desencarnadas. E esse era um dos trabalhos que fazia a Marta. Eles ficaram lá porque, inclusive, ela conseguiu que eles se hospedassem lá. Depois seguiram viagem até encontrar uma cidade muito bonitinha, bem organizada, casas assim simpáticas, acolhedoras, muitas flores coloridas e tudo, e por cima de tudo, pássaros, uns pássaros lindos, com umas plumagens diferentes e com um canto que maravilhava a quem ouvisse. Eram pássaros maravilhosos. Depois, eles cantavam como se estivessem glorificando a divindade suprema. Era uma coisa assim que comovia realmente. E depois ele soube que eles cantavam assim porque eles absorviam as qualidades dos seres que participavam ali da convivência deles. A essas alturas, Jacó
pediu assim para Marta se ele poderia visitar ou entrar em contato com o administrador daquele ambiente, daquele local, daquela cidade. E ela, com todo carinho, explica: não, no momento não, aguarde um pouco, vamos dar mais um tempo. E ele se conforma, mas observa de uma forma mais detalhada Marta e Andrade e verificou que os dois estavam envolvidos numa luminosidade que deslumbrava. Ele ficou então assim entusiasmado e procurou o seu corpo físico para ver como é que estava. E a tristeza é que ele viu o corpo físico, espiritual dele escuro, sombrio, e parecia até que ainda estava na crosta. Ele caiu em si e se sentiu muito acanhado, muito envergonhado, e não sabia mais como se comportar. E principalmente porque ele tinha pretendido se buscar, falar e se encontrar com entes muito mais superiores do que eu, que eram os que administravam aquele local. Muito bem, Cecília, e assim nós conseguimos finalizar, obrigada, querida, o capítulo 10 e vamos iniciar o capítulo 11. Lembrando, como a nossa Cecília citou novamente o pássaro, é sempre bom lembrar que no mundo espiritual não existe erraticidade para animais. Isso aqui é o quê? Criação mental. Por isso é que ele diz, eu vou repetir, trinavam junto de nós, cantavam junto de nós, sem ter medo, não tinham medo, os pássaros. Disse-me então, amigo Andrade, que os seres inferiores, onde quer que se encontrem, refletem de algum modo as qualidades dos seres superiores que os cercam, e afirmou que os irracionais da esfera carnal poderia exibir outras condições. Então esse animal acaba refletindo, esse animal criado acaba refletindo as condições dos espíritos nobres que lá estão. Vamos lá então? A luta prossegue. A velha ideia de que os desencarnados dormem narcotizados de prazer barato, de nossa tia, o que ele está falando? A igreja, nós aprendemos que nós vamos morrer e que vamos ficar em um sono profundo, aguardando o julgamento final. Ou a gente já se desperta no inferno, não é verdade? Ali sofrendo aquelas torturas, ou vamos para o que eles chamam de purgatório, né? Que vai ali expurgar. Então, e grande parte protestante, inclusive, ensina que você vai ficar dormindo, aguardando, quem já desencarnou vai ficar dormindo, aguardando o juízo final. Então ele diz, a velha ideia de que os desencarnados dormem narcotizados, adormecidos, entorpecidos, paralisados, de prazer barato, entre sonhos de incenso contemplativo, perde-se completamente para o espírito de boa vontade que atravessa as fronteiras do sepulcro, né? Então é tão interessante, então, essa velha ideia de que vai ficar dormindo, né? Ele coloca aí esse prazer barato. Por quê? Porque é um prazer barato. Qual é o prazer? Você ficar olhando os anjos tocarem harpa. Entre sonhos de incenso contemplativo, isso é as ideias que são colocadas. Aí ele diz, perde-se completamente para o espírito de boa vontade que atravessa as fronteiras do sepulcro, ou seja, ao invés de acreditar nessa história da carochinha, que você vai ficar dormindo lá num sonho dos anjos, perde totalmente para esse espírito atuante que trabalha, que se renova, que continua, que está vivo, né? Se há juízes e administradores na terra,
que alvejam, né, que fica branquinho os cabelos e se cobrem de rugas, né? Se há juízes e administradores que envelhecem aqui, na atividade difícil em favor do bem e da paz dos semelhantes, dá trabalho fazer o bem, dá trabalho trazer a justiça, na época que se tinha justiça, né? Hoje em dia, infelizmente, parece que foi embora, mas dá trabalho e muitas vezes a gente envelhece com isso. Aí ele diz: alvejam os cabelos e se cobrem de rugas, na atividade difícil em favor do bem e da paz dos semelhantes. Se há homens e mulheres que já experimentam no mundo a coragem serena de abandonar as flores do sangue, olha que coisa complexa, colocando-se ao encontro da humanidade, através dos espinhos do sacrifício e da renúncia, como aceitar um céu onde os escolhidos sorriem e gozam ante o infortúnio alheio? Ele disse: aqui na terra já tem gente trabalhando em prol do bem, como aceitar um mundo espiritual, um céu, aonde eu vou estar sorrindo, alegre, feliz, sabendo que a grande parte da humanidade está no inferno se debatendo? Como uma mãe pode ficar no céu sabendo que um dos seus filhos estão no inferno se debatendo? Você consegue repousar? Você consegue ter paz nessa condição? Então, tia, a senhora quer dizer que está tudo errado? A interpretação, sim. O texto, não. Então, se nós pegarmos o livro Gênesis de Moisés, ele está errado? Não. A interpretação está. Mas o texto está certíssimo. É uma parábola. Então, o que a gente fala de erro não é do texto, é da interpretação. Entendeu? Como entender um Éden delicioso, em que ninguém cogite de melhorar o purgatório infernal, se um simples político se preocupa em drenar o pântano que lhe prejudica a cidade? Ele está fazendo uma comparação. Essa introdução aqui, ele diz: vamos pensar nas coisas da terra e vamos pensar nas coisas espirituais. Então, quer dizer que a terra está mais organizada do que o mundo espiritual? Se um político se preocupava, né? Acho que aquele ainda tinha uma ilusão. Mas vamos dizer que a criatura se preocupa em drenar um local que está ali como um pântano, água parada. Por que no mundo espiritual não vai haver uma preocupação, como ele diz aqui, do purgatório infernal, de tratar aquelas almas lá? Não cabe, gente, não cabe. Então a gente não pode imaginar uma existência só. E dessa uma existência, se nós formos avaliar a nossa condição hoje, nós vamos para onde? Grande parte da humanidade terrena. Você há de convir que o céu vai ficar vazio e o inferno lotado. E vamos ficar eternamente lá. E ele já deve estar lotado, porque lembra das guerras? Lembra do período ali da Idade Média, de 500 até 1600 aproximadamente? As torturas, as grandes guerras. O céu está vazio faz tempo, o inferno estaria lotado. E estão lá, está todo mundo lá esse tempo todinho. Faz sentido isso? Para pensar. Então, óbvio que uma existência é muito pouco. A gente precisa desse recomeço, desse constante, desse algo, desse voltar. Mas não é voltar e está tudo bem, não. É voltar e corrigir, voltar e corrigir, voltar e corrigir, até aprender. Até aprender. Agora, a gente sabe que cada retorno desse vem um pouco mais apertado, até a gente dar conta. E vem apertado não pelas provas, vem apertado pelas expiações. E o que são as expiações? São resultado das minhas atitudes equivocadas. Certo? Até aí tudo ok? Vamos para a organização educativa? Então aqui foi só como eu posso dizer, foi um pensamento alto do nosso querido irmão Jacó. Ele disse: vamos parar para pensar, vamos pensar em céu, vamos pensar em inferno.
Vamos pensar nas coisas da terra, vamos fazer uma comparação. Então quer dizer que a terra está mais organizada do que o mundo espiritual? Óbvio que não. Óbvio que não. Certo? Organização educativa. Eles estão exatamente ainda. Ele está num educandário que foi recolhido, né? Esse educandário é para crianças, não é verdade? Mas ele foi ali recolhido, que a filha dele trabalha, inclusive, ele foi ali recolhido por um amparo de quem? Da filha, que solicitou. Eles têm casa própria lá? Não, a casa é o quê? É coletiva, então se usa enquanto precisa e depois se passa para outros que precisam, né? E ele foi recebido dessa forma, por exemplo, André Luiz foi recebido no primeiro momento em uma casa? Não, ele foi recebido no hospital. Quando ele teve alta do hospital, ele foi para uma casa. A casa de quem? Da dona Laura, que é um espírito familiar dele. Ele só vai saber disso mais lá na frente nas outras obras. Mas ele não esteve com a mãe nem com o pai, porque o pai estava enrolado em uma zona e a mãe já é um espírito bem mais evoluído. Não é bem mais evoluído que ele. Bem mais evoluído que ele e estava em outra colônia. Mas foi recolhido pelo coração amoroso da dona Laura. Organização educativa. O que eu via no Parque Ditoso não era somente a expressão encantadora e pacífica da natureza. Porque lembra que ele falou que era lindo, parque maravilhoso, falou até do pássaro, né? As árvores, as flores com perfume delicioso, né? Contando. E ele disse, não era apenas, né, somente a expressão encantadora e pacífica da natureza. O interesse nos serviços do progresso geral mostrava-se inequívoco em todos os rostos, ou seja, todos ali trabalhavam para o bem-estar geral. Nós aqui normalmente trabalhamos para o bem-estar pessoal. Então lá ele diz assim, o interesse nos serviços do progresso geral mostrava-se inequívoco em todos os rostos, todo mundo trabalhando para o bem-estar geral. Não tinha ninguém emburrado, ninguém mal-humorado, não. Todo mundo fazendo para facilitar a vida de todos, né? Porque às vezes nós estamos trabalhando e a gente sente um prazer enorme em complicar a vida alheia. Então a gente adora dizer um não, a gente adora dizer volte amanhã, a gente adora dizer não dá, não pode, não sei. A instituição a que minha filha presta concurso ativo impressionou-me pela grandeza, porque ela trabalha nesse local. E esse local recolhe quem? Ela trabalha com o quê? Trata-se de uma universidade que ultrapassa em programa e organização qualquer dos institutos europeus ou americanos destinado à formação e ao burilamento do caráter infanto-juvenil. Ele não comparou nem aos do Brasil, ele comparou qualquer faculdade de ensino da Europa ou da América do Norte. E ele, como era um homem que tinha posses financeiras, ele está falando com conhecimento de causa, ele conhecia esses espaços. Os edifícios centrais congregam-se inteligentemente sob velhas árvores, rodeadas de fontes translúcidas. Olha o ambiente em meio à natureza. Então, nós nos preocupamos em prédio e em concreto. Eles aqui fizeram um prédio central, e ali tinha árvores, e ele usa aqui árvores o quê? Velhas, ou seja, eram bem pequenininhas, enormes, frondosas. Tia, essa árvore tem semente, tem fruto, da onde tem fluido vital, tem fluido espiritual. Você está entendendo? Olha o tanto de pergunta que vem aí. Porque nós estamos falando de um reino quê? Vegetal. Nós já sabemos que tudo isso é criação de quem? De espíritos inferiores? Não, dos espíritos superiores responsáveis pela instituição.
São os arquitetos divinos. Só espírito superior pode criar, construir? Não. Cada um cria o que tem em sua mente. Mas a gente está sempre criando. Sempre dando formas belas ou formas grotescas, né? Velhas árvores rodeadas de fontes translúcidas. Fonte, a dizer, tia, água H2O. Então não pensa água H2O, isso é aqui, a matéria é daqui. Fonte translúcida, que substância é essa? Não sei. Mas é uma matéria. Entende? Então ele está sempre usando o termo de comparação. Você vê que a gente vai lendo e a gente não vai se percebendo nessas coisas, a gente vai levantando perguntas. Essa árvore tem fluido vital? Essa árvore tem princípio inteligente? E essa água? Porque se é uma água, tem uma molécula, se um átomo tem um princípio inteligente. Então, o espírito, ele pode sim manipular a matéria, mas ele jamais pode criar um princípio inteligente. Só Deus. Entendeu? Então aqui se manipula o fluido universal, que a gente vai estudar no livro dos médios, que eles vão chamar de fluido espiritual. As crianças não encontrariam paraíso mais doce. Alguns irmãos e numerosas irmãs as orientam e educam com singular devotamento, preparando-as para a reencarnação na crosta planetária. Então, nós falamos bem isso a semana passada. Se o espírito está ainda na fase infantil, biológica, e ele desencarna, ele vai permanecer nessa idade no mundo espiritual. A não ser que seja um espírito superior e que retorne ao mundo espiritual e já recupere a sua forma anterior. Mas grande parte dos espíritos que vêm para cá e que desencarnam na infância são espíritos em processo, às vezes, expiatório. Por isso, precisa sair, às vezes, muito cedo. E para os pais, quase sempre uma provação ou uma expiação. É a desencarnação de um filho terno. As crianças não encontrariam então paraíso. E aí ele diz: alguns irmãos e numerosas irmãs as orientam e educam com singular. O que é singular? Específico, único, direcionado. Faz sentido isso? Por isso é que ele falou que ele não encontrou esse tipo de educação nem na Europa nem na América do Norte. É uma educação específica para cada um. Porque às vezes a lição que você dá para 20, tem aqueles que não conseguem compreender. Por quê? Porque a linguagem com aquele tinha que ser diferenciada. Vou trazer um exemplo. Minha irmã, na Europa, filho estudando na Suíça, e ela foi chamada na escola que o filho dela estava muito desatento, o Gabriel. E que ele precisava de um psiquiatra para tomar medicação, para ficar mais calmo, além de mais calmo, mais atenção, porque ele estava muito desatento. E a minha irmã disse assim: eu não vou dar medicação para o meu filho. A professora é que não é adequada para ele. Tinha que ser um professor e tinha que dar aula mais ativa, não sentado, porque ele é uma criança de movimento. Eu não vou dar medicação para o meu filho, para ficar hipnotizado e quieto, conforme a professora quer. E aí eles atenderam, direcionaram o Gabriel para um professor masculino, em que, na Suíça, uma temperatura deliciosa, que Manaus não dá para fazer, e ele dava aula no jardim da escola. Pronto, acabou o problema do Gabriel. Notas maravilhosas, adorava ir para a escola. Então o problema era o Gabriel ou era a professora? Que podia servir para outros, mas para ele não. Você vê que grande parte já tomava medicação.
Então, é esse tipo de bom senso que nós temos que ter. Olha a personalidade do teu filho. Se você tem 3 filhos, cada um tem uma personalidade específica. O que serviu para um não serve para outro. Como dizia a mãinha, eu tenho 9 filhos, com os dedos da minha mão, cada um tem a sua particularidade. Minha mãe dizia isso. Não são iguais. Então, o que serve para um, para o outro já não serviu do mesmo jeito. No processo de educação também. A gente está aqui, a gente fala, eu estou aqui olhando para o rostinho de vocês. Quando eu vejo que tem um olhar diferente, eu vou e tento trazer novamente, porque serviu para uns, mas para o outro não conseguiu entender. Então, é por isso que a nossa educação ainda está longe. E a gente quer uniformizar, e não dá para uniformizar. Imagina quando o professor pega aquele roteiro que ele tem, aquela programação, e ele está com aquela programação, ele já é um educador há 20 anos, ele está com aquela programação do mesmo jeito há 20 anos aplicando. Você acha que vai dar certo esse processo? Não vai. Aonde que Jesus evangelizava? Na sinagoga? Na beira do lago do Tiberíades ou no monte. Você está percebendo como a natureza contribui bastante para o bem-estar, que a gente estava falando, né, Regina? Como a natureza, ela auxilia muito a nossa saúde mental. Então, a nossa casa tem planta? Tem plantas? Ou é só concreto, cimento? Tudo fechado? O ar não entra? Você já observou que a pessoa, quando está em depressão, ela quer ficar no escuro e janela fechada? Então, a natureza, ela nos traz um bem-estar muito grande. Por isso aqui, ele colocou o prédio central, em torno dele tem o quê? Velhas árvores, rodeadas de fontes translúcidas. Então, vamos observar o ambiente que nós estamos. Alguns irmãos e numerosas irmãs orientam e educam com singular devotamento, preparando-as, essas crianças, para a reencarnação na crosta planetária. Vão reencarnar. Penetrei o instituto em companhia de Marta e do amigo Andrade, quando centenas de meninos brincavam felizes, em bando. E ele coloca novamente o quê? Meninos. Ele não cita meninas. Parece que talvez seja separado, não sei. Mas ele diz que tem centenas de meninos. Brincavam felizes, em bando, nos extensos jardins. As criançadas todas ali brincando. Grande parte correu ao nosso encontro, abraçaram minha filha efusivamente e alguns me beijaram as mãos, chamando-me vovô. Ai, que gostoso. Quem trabalha com criança, quem evangeliza, ou é um educador profissional, quando as crianças nos encontram em qualquer lugar, ela corre, larga tudo, tia. Daí surgiu esse movimento carinhoso. Eu adoro que me chame de tia, porque eu volto realmente à evangelização infantil, que foi onde nós começamos o nosso trabalho, né? Então, olha o que a tia está falando, presta atenção na tia, e ficou. E aonde eles nos encontravam era uma festa. Hoje eu, infelizmente, não estou mais trabalhando de forma direta com as crianças, mas de forma indireta a gente está no canal, o EOS para a criança. E eles realmente fazem isso, eles largam tudo e vão abraçar a gente, né? E ele disse assim, o quão bom foi isso, né? Imagina ser chamado de vovô. Aquelas manifestações de alegria pura fizeram-me infinito bem. Diversos pequeninos traziam consigo formosos halos brilhantes. Olha, as crianças traziam consigo formosos halos brilhantes. As crianças emitiam luz. Marta explicou-me que a instituição asila irmãozinhos desencarnados entre 7 a 12 anos de idade. 7 e 12 anos de idade. E
Porque eu indagasse pelas crianças tenras, e as outras, de 6, 5, 4, 3, 2, 1, né? Eu indagasse pelas crianças tenras, esclareceu Andrade que, para essas, presta atenção agora, quando se não trata de entidades excepcionalmente evoluídas, inacessíveis ao choque biológico da reencarnação, há lugares adequados onde o tempo e o repouso lhes favorecem o despertar, a fim de que eles não sobrevenham abalos nocivos. Então vamos lá, vamos entender aqui novamente, olha lá. Ele diz, vamos ver o que acontece com as crianças de 6 anos para baixo. Para essas, quando se não trata de entidades excepcionalmente evoluídas, quando não se trata, tá? Por quê? Porque aquelas que são evoluídas é aquilo que nós falamos, retorna ao mundo espiritual e ela já recupera a sua condição anterior. Essas que não são, não trata de entidades excepcionalmente evoluídas, tá? Inacessíveis ao choque biológico da reencarnação. O que ele quis dizer com isso? É interessante. Quando se não trata de entidades excepcionalmente evoluídas, inacessíveis ao choque biológico da reencarnação, porque quando nós reencarnamos, que ele chama desse choque biológico do novo corpinho, o que acontece contigo? Lembra de tudo? Apaga tudo. E ele chama isso de um choque biológico. Apaga tudo. Apaga entre aspas, porque isso vai ficar gravado no espírito, né? Esclareceu Andrade que para essas, quando se não trata de entidades excepcionalmente evoluídas, que são o quê? Inacessíveis ao choque biológico da reencarnação, aí existem lugares adequados onde o tempo e o repouso vai favorecer o despertar desses seres menores, a fim de que eles não sobrevenham abalos nocivos, né? Por que abalos? Porque se ele sair daqui com 3, 4, 2 aninhos, 5 aninhos, e se ele recobrar do passado dele, dependendo do passado dele, isso pode provocar nele o quê? Abalos. Então, por isso, todo um cuidado. Talvez nem todos venham a acessar o passado e talvez permaneçam ainda nessa condição e já programando uma outra reencarnação. Mas em algum momento ele está dizendo aqui que as crianças vão para qualquer vale, não. De 12 anos, aqui nessa instituição, de 12 a 7 anos são recolhidas para esses educandários. Por quê? A criança, psicologicamente, a personalidade, que é aquilo transitório, é infantil. Não carrega, muitas vezes, maldade, malícia, não carrega a culpa, né? Não carrega essas paixões inferiores. Então, é uma questão, é mais fácil de se trabalhar. E se permanece assim no mundo espiritual, tem um propósito. E o propósito é o quê? Proteger esse espírito. Porque se ele volta e se ele recorda do passado, as recordações poderão trazer um abalo muito grande, entendeu? Então, por isso esse estado, esse permanecer na infância no mundo espiritual. Informou-me a filha de que as criancinhas, não obstante viverem ali em comunidade, olha só que interessante, dividem-se no esforço educativo por turmas afins. Então, não é separado por idade, é separado por afinidade. Mas essas afinidades, não é afinidade eu gosto de ti, você gosta de mim. É afinidades a nível de comportamentos. Essa afinidade de comportamento. Porque às vezes você tem uma criança de 7, 8 anos, mas a cabeça é de 15. Às vezes você tem uma criança de 12 anos, mas a cabeça é de 7. Entende? Então, não é separado por uma idade, vamos dizer assim, cronológica,
mas por um movimento de afinidades. Aquele grupo ali está numa foto. Por isso, tia, vai ser um dirigente, um evangelizador para cada criança. Imagina o que é tu reunir um grupo de 5, 6 crianças, todas praticamente afins. Vamos pegar a história do Gabriel de novo. Imagina, por exemplo, a turma do Gabriel, a característica era essas crianças de muito movimento, de muito aprendizado, muito lógico, muito rápido, mas que gosta de movimentar. Então, o grupo que estava com esse professor tinha essa característica, logo era um grupo de afinidade. Então, é separado não por idade, era separado por afinidade. Entendeste? Tem crianças que gostam, tem criança que é mais doce, mais meiga, gosta de sentar, gosta de bonequinho, tem criança que já não vai gostar disso, gosta de tocar, de pegar, de movimentar, de pular. Olha que dica aqui para o processo educacional. E isso serve também para quem evangeliza criança. Eu tenho que saber as características dos meus evangelizando. Eu tenho que entender qual a forma dos meus evangelizando para eu falar a linguagem dele. E, inclusive, quando a gente faz divisão em grupo, procurar esse grupo de afinidade. E a gente só se preocupa em quê? Separar por idade. Caracterizam-se os grupos por variados graus de elevação espiritual e as classes se subdividem pelas aptidões e tendências, examinados os precedentes de cada criança, o histórico de cada criança. Quando perguntei se na vida espiritual pode a criança desenvolver-se e optar pelo mau caminho, replicou Andrade que isso é perfeitamente cabível. Criança no mundo espiritual, sabe criança encapetada? Continua no mundo espiritual. Considerando-se que, com o desenvolvimento na nova esfera, a alma recapitula as emoções do passado dele. Porque essa criança pode ter sido um criminoso? Pode. Pode ter sido um perverso? Pode. Agressivo, violento? Pode. E ele diz assim, recapitula as emoções do passado. Emoções é algo externo, não é interno, né? É algo que foi provocado por algo que aconteceu. Com apelos íntimos de variadas espécies. Os sentimentos aí, apelo íntimo, que está ali adormecido e que retoma. Acrescentando, todavia, que, de modo geral, as crianças estacionadas nos parques de reajustamento sempre se encaminham à reencarnação. Se o espírito de ordem sublimada se desenfaixa dos laços da carne, quite com a lei que nos governa o destino, em período infantil, o que acontece com esse? Readquire de pronto as mais altas expressões da própria individualidade e ergue-se a mais elevados planos. Então, aqueles que saem daqui da infância, mas que quitaram tudo o que vieram fazer, recupera no mundo espiritual. Aqueles que carregam as suas encrencas, as suas mazelas, suas más tendências, também vão apresentar isso no mundo espiritual. Então, o que ela está querendo dizer? Apesar do ambiente parecer um paraíso para a criança, os espíritos não são espíritos evoluídos. Então, é um processo educacional trabalhoso. Porque tem esses espíritos que carregam ainda essas tendências que são negativas. Vamos parar aí? Foi bom, gente? Deu para entender? Deu para entender? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus.
Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Dar trabalho trazer justiça, na época que se tinha justiça, né? Hoje em dia, infelizmente, parece que foi embora. Como uma mãe pode ficar no céu sabendo que um dos seus filhos estão no inferno se debatendo? Você consegue repousar? Você consegue ter paz nessa condição? As torturas, as grandes guerras, o céu tá vazio faz tempo, o inferno estaria lotado. E estão lá, tá todo mundo lá esse tempo todinho. Faz sentido isso? Para pensar. Então, óbvio que uma existência é muito pouco. E a gente sente um prazer enorme em complicar a vida alheia. Então, a gente adora dizer um não. A gente adora dizer volte amanhã. A gente adora dizer não dá, não pode, não sei. Mas grande parte dos espíritos que vêm para cá e que desencarnam na infância são espíritos em processo, às vezes, expiatório. Por isso, precisa sair, às vezes, muito cedo. E para os pais, quase sempre uma provação ou uma expiação. Se você tem 3 filhos, cada um tem uma personalidade específica. O que serviu para um não serve para outro. Como a natureza, ela auxilia muito a nossa saúde mental. Então, a nossa casa tem planta? Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a Jesus, o nosso Mestre, amor de nossa vida, e aos nossos amigos espirituais aqui presentes, por mais uma oportunidade que nos foi dada de estudo e de meditação. Graça te damos, Senhor, que assim seja.